do encontro de hoje, tradicional da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, em que o presidente da frente, o deputado Pedro Lupion, manifestou a sua preocupação com relação à intensificação decidida ontem pelo Sindicato dos Fiscais Federais Agropecuários, intensificação da mobilização e da pressão sobre o governo por melhores condições de trabalho e de salários. Pedro Lupion disse que a preocupação é muito grande no meio dos pecuaristas e principalmente da indústria frigorífica, já temendo uma greve e até com prejuízos graves para a produção, o processamento de carnes aqui no Brasil. Pedro Lupion lembrou que já está aprovado um projeto que permite a contratação de fiscais agropecuários terceirizados. E ele cobra que agora isso depende da regulamentação do Ministério da Agricultura para que esse projeto seja colocado em prática e o setor não fique refém de mobilização como esta agora comandada pelo sindicato da categoria dos fiscais federais agropecuários. 6:50 no horário de Brasília, aqui comigo o Guilherme Yank, que é um dos analistas do indicador de boi gordo da Tagro, vai atualizar as informações desse mercado para a gente. O Guilherme, muito boa noite, obrigado mais uma vez pela sua participação. Tem essa movimentação dos fiscais, né? Existe o risco de greve, a preocupação. Nem era o nosso assunto aqui, eu gostaria que você falasse do mercado, mas você está antenado em tudo, gostaria de saber o que você pensa sobre esse risco, essa preocupação do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Primeiro de tudo, boa noite a todos. Aidan, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir aqui em nome da Datagro comentar um pouquinho sobre o mercado, os principais assuntos que estou pegando aí com vocês. Zaidan, para começar, que a gente está falando de um risco, né? Com certeza o deputado tem uma certa razão em estar ventilando essa possibilidade, mas falar um pouquinho de realidade, o que a gente tem visto até agora ainda são compras bem ativas, viu? Ninguém tem tido problemas, pelo menos não em termos práticos, de conseguir negociar boi para abate. A gente tem visto, sim, uma compra da indústria que continua robusta, tem algumas escalas que estão um pouquinho mais alongadas, mas todas já estão querendo cair um pouco mais. Se eu não me engano, o Lucas, em paralelo, deve ter enviado para vocês também o mapinha de escala, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas o que a gente vê na prática é que dentro de todas as intempéries, e eu acho que isso vale para mais do que a indústria frigorífica, vale para o setor como um todo. Cara, o Brasil tira leite de pedra na pecuária de uma forma inacreditável. Acho que esse é só mais um exemplo disso, né? Mesmo com toda uma possibilidade de risco, de a gente ter sim uma possibilidade de greve significativa, a gente sempre tem que ver o copo meio cheio, meio vazio. Eu entendo que a gente tem sim possibilidade de conseguir sair disso de uma forma talvez não turbulenta, né? A gente tem um histórico bom de lidar com problemas desse tipo. Vamos ver o que vem por aí, mas até o momento não vimos impacto substancial disso, as atividades seguem relativamente normais e dentro do esperado, Zaidan. Você citou a escala de abate, eu vou pedir para colocar o mapa enviado pelo Lucas Müller, que também é analista do indicador de boi, para que você possa comentar. A gente sempre fala aqui que a escala de abate é uma bússola com relação aos preços, né? O frigorífico pode propor pagar mais ou menos de acordo com a escala que ele tem. Se está confortável, ele vai propor pagar menos, vai baixar, vai pressionar, vai dizer para o pecuarista, eu só posso te pagar tanto porque minha escala está confortável. Ou, se a escala estiver apertada e ele estiver precisando de matéria-prima, ele vai correr atrás e vai até propor pagar a mais por arroba para ficar mais tranquilo com relação aos abates. Temos na tela, o Guilherme, para o seu comentário. Vamos lá, Zaidan. Muito bem colocado. A escala, a gente gosta de chamar ela de termômetro de oferta, né? Então, se está sobrando boi, a escala está mais longa. Se está faltando boi, a escala está mais curta. Um movimento que é bem legal de a gente observar aqui, Zaidan, e isso fica muito claro se a gente olhar alguns casos em específico, é que aos poucos a gente começa a sentir falta de gado em alguns estados, especificamente aqueles que foram os mais afetados pela seca do final do ano passado, que ainda teve muito efeito nesse primeiro mês de 2024 agora.
Então, se a gente pega os estados da região norte, por exemplo, todos estão com escalas abaixo de 10 dias. São estados que vinham com escalas muito alongadas ali em dezembro, comecinho de janeiro, e rapidamente se encurtaram, e aí estão nesses níveis de agora, né? E por outro lado, a gente vê um movimento não exatamente oposto, mas talvez um pouco diferente do que a gente viu no centro-norte, mais ao centro-sul. Então veja que São Paulo ainda tem uma escala alongada, mas também já está encurtando aos poucos. Minas Gerais, mais ou menos parecido, Mato Grosso do Sul também, apesar de outros problemas exógenos que tem aí. O que a gente vê é que aos poucos o efeito de atraso da saída de gado a pasto começa a se materializar mais claramente ainda nos estados que dependem mais disso, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente antecipou abate, e quem não antecipou abate conseguiu colocar um pouquinho de gado no boitel ali para pelo menos não perder o rendimento do gado na hora que fosse vender, aproveitar um pouquinho o preço, que está melhor do que a gente viu naqueles meados do ano passado. Isso também está exercendo um efeito importante, né? Então, não só, nós vimos em loco isso, né? Os confinamentos parecem que estão bem cheios, tem bastante oferta ainda para entrar no mercado, como também a gente antecipou parte desse abate de gado a pasto, que agora a gente está sentindo um pouquinho falta dele aí, diferenciais de base estão pressionados, é mais ou menos o que a gente esperava, né, Zaidan? Isso aí só se materializou de uma forma mais clara agora, vamos ver o que vem pela frente aí. O Guilherme, o volume de abates que foi, segundo vocês, analistas, no ano passado, o grande responsável pela pressão nos preços, principalmente abate de fêmeas, esse volume agora parece ter sequência. Ou havia uma expectativa de que eles fossem diminuir assim de um mês para o outro, ou do fim do ano para o começo desse ano? Zaidan, acho que diminuiu o abate não, porque tendo esse tanto de gado aí no mercado, cara, depois de ter passado China, aquela bela escassez de gado que a gente sentiu em 2021, era muito estímulo para produzir bezerro, cara. Você ia ganhar 40% a mais na roupa do bezerro se produzisse, ao invés de vender a vaca. Cara, é assustador isso. É um sinal de desequilíbrio de oferta e demanda que a gente sentiu naquela época muito grande. Naturalmente que isso é incentivo, e a gente está pagando as contas disso um pouco hoje, pensando aí que a gente está batendo ali mais uma média de 30 e poucos meses, são 2 anos e meio, então é muito difícil que de um mês para o outro, até de um ano para o outro, nessa fase que a gente está de liquidação do rebanho, de aumento das taxas de abates de fêmeas, que essa oferta desapareça. A mudança, que é o que trouxe um equilíbrio melhor para o mercado e tem sido o grande alento de todos, é que se antes a gente tinha uma oferta muito grande, sem resposta da demanda que ajudasse a segurar preço, hoje a gente já tem uma oferta que continua grande, inclusive está até aumentando mais, mas uma demanda tanto interna quanto externa que consegue segurar um pouquinho melhor. Eu vou destacar aqui em especial o mercado externo. A gente de novo bateu o recorde agora nas exportações de janeiro. A gente diluiu a importância da China, então parece que a gente segue bem posicionado para enfrentar um mercado aí que, ainda que muito ofertado, gado demais aí no Brasil como um todo, tem um sinal de equilíbrio mais construtivo aí para os próximos meses. Os Estados Unidos, nós mostramos aqui na semana passada, até numa ótima entrevista com o diretor técnico de nutrição animal da Matsuda, o Fernando Carvalho, que acabou de voltar dos Estados Unidos. A situação lá é complicada, está faltando gado de reposição, o volume, a população bovina está bastante reduzida até a década de 60, 50, volume muito pequeno. E os Estados Unidos são hoje o segundo maior importador da nossa carne bovina. E podem, na avaliação de vocês, aumentar esse volume, escoando um pouco mais a nossa carne, essa grande oferta que nós temos hoje? Zaidan, não só podem como estão. Nesse mês de janeiro agora foi a segunda maior compra da história dos americanos da nossa carne bovina aqui, segundo os dados do SECEX. Esse é o melhor dos sintomas de que os americanos estão realmente precisando importar carne. Se a gente olhar um pouquinho mais a fundo, a gente pode perceber que esse não é um efeito só direto, até porque a nossa exportação direta para os americanos ela tem a limitação da cota, né? A gente está junto de por volta de 12 a 15 outros países em uma cota determinada other countries dos americanos de importação, e essa cota é de 65 mil toneladas por ano, se eu não estou enganado. Passou dessa cota, começa a pagar imposto e aí deixa de ter esse benefício tributário. A questão é, mesmo que a gente extrapole a cota, a nossa visão aqui é de que a gente ainda assim pode ver novos aumentos na importação dos americanos da nossa carne. Então, sim, é a grande resposta. E a gente até estende isso em outras formas. Então, se a gente olhar não só do ponto de vista da importação dos americanos, mas da exportação também,
A gente esquece que os americanos são o segundo maior importador, não só da nossa carne, mas do mundo todo de carne bovina, mas também são o terceiro maior exportador. Eram o segundo, perderam ano passado o posto para a Austrália, agora são o terceiro. Então, não só a gente diretamente pode exportar mais carne bovina para os Estados Unidos, como a gente também pode ganhar mais espaço no mercado internacional em cima da carne que eles vão deixar de exportar. A estimativa que a gente tem aqui é que os americanos vão exportar por volta de 100 mil toneladas a menos esse ano e vão importar por volta de 100 mil toneladas a mais. Ou seja, são 200 mil toneladas a mais de carne bovina que vão ter que ser comercializadas para os Estados Unidos e para o resto do mundo, que com certeza a gente tem um potencial de preencher um espaço importante. Eventualmente, quem sabe, até pleitear novos mercados, tem se ventilado a possibilidade de abrir Japão e Coreia, a gente entende que isso, talvez o momento seja mais oportuno para isso, sim. O próprio ganho de espaço em mercados como os Emirados Árabes, que a gente também teve o segundo maior embarque da história para lá, agora em janeiro, mostra que a gente também está ganhando espaço em outros mercados que a gente acaba concorrendo, mesmo que de forma um pouco mais indireta, né? Então, Zaidan, nossa carne é muito forte no mercado internacional. Com os americanos com menos carne por lá, isso é ótima notícia aqui para os nossos pecuaristas e indústrias. Que bom. E o grande anseio do pecuarista brasileiro é ganhar Japão e Coreia do Sul, né? Que são grandes importadores também. Guilherme, o grande diferencial para mim do indicador de boi da Tagro é o relacionamento com o pecuarista. Eu acho que nenhum outro tomador de preço tem esse relacionamento, porque são várias perguntas que vocês fazem e eu queria saber o seguinte, o que o pecuarista tem demonstrado para vocês? Qual a tendência que ele avalia do mercado? Estabilidade de preços, uma pressão maior ou quem sabe até uma retomada de alta? Zaidan, talvez soe um pouco repetitivo, porque a gente realmente fala muito sobre esse tema e é uma oportunidade sem igual. Assim, a gente vê poucas vezes isso, até numa série histórica mais longa, né? Mas a janela de compra de reposição, depois dessa seca que aconteceu aí, foi uma coisa impressionante, cara. Teve gente aí que conseguiu comprar quase 3 bezerros na média de um boi ali de 20 e poucas arrobas que ele vendia na fazenda, né? Então mostra que realmente a seca não só pode ter acelerado um pouco esse processo de liquidação no rebanho, mas principalmente forçou a desova de muito gado em reposição no mercado. Então, se a gente tem um mercado de abate que depende de pasto, mas não só pode ter confinamento, pode ter um semi, a gente tem um mercado de reposição que é muito mais dependente de pastagem e boa parte dele está concentrado justamente nas regiões afetadas pela seca. Não tem pasto, ninguém quer segurar bezerro, ou boi magro, ou vaca magra, o que seja, que vai perder rendimento, que vai virar o famoso boi sanfona no futuro. Então, o que aconteceu foi uma desova grande dessa categoria no mercado, abriu uma janela de compras daquelas, e a gente vê que ela está começando a se esvair, a gente já vê um ágio do bezerro que quer começar a subir, começa a ensaiar ali um movimento que não tende a perder força, e na hora que ele começar a subir, a gente vai lembrar lá daquele momento que foi muito bom de comprar o bezerro, que o bezerro estava barato, que mesmo que a arroba tivesse mais baixa, o bezerro estava muito mais baixo em termos proporcionais. A nossa impressão aqui é de que esse primeiro semestre vai marcar talvez uma das últimas ótimas oportunidades de compra. Provavelmente ainda existirão boas oportunidades de compra à frente, mas as ótimas, e isso é tudo o que a gente tem escutado dos produtores, principalmente dos maiores, mais estruturados, que são quem está um pouco mais capitalizado depois desse período difícil que a gente passou, que realmente a janela de compras foi uma coisa fora do comum. Assim, a gente viu uma oportunidade de arbitrar custo, de ver o custo compensar a nossa perda de receita, muito interessante mesmo. Assim, boa parte do mercado já se mexeu para isso. A gente está cansado de ver em grupo aí a turma falando, compra o bezerro, boi magro, garrote de alto padrão, pago até tanto. Todo mundo percebeu que a janela está aí. E agora isso naturalmente vai gerar um efeito oposto. Se essa oferta foi colocada no mercado talvez um pouco antes do que deveria, então quer dizer que a demanda por ela vai aumentar, vai gerar um aumento nos preços e vai virar o nosso movimento normal de ciclo pecuário, como a gente sempre comenta por aqui. Boa informação sobre essa relação de troca que segue favorável. Guilherme, para a gente concluir, uma das perguntas que vocês fazem ao pecuarista é como é que ele termina o gado dele? A pasto, confinamento, semi-confinamento, suplementação. Hoje, assim, rapidamente, estamos chegando infelizmente ao final do programa, qual tem sido a forma mais destacada na terminação dos animais? Zaidan, de longe o semi-intensivo.
tanto o TIP quanto o semi-confinamento. Depende um pouco da região, claro, depende um pouco de vários outros fatores, né? Acho que a própria disponibilidade de insumos da região é bem determinante para isso. Mas nos últimos anos o que a gente viu foi, enquanto tinha a China, aquele preço a 350, uma coisa incrível, todo mundo ganhava dinheiro, que era super legal. Aquela época o confinamento crescia muito e fazia muito sentido, né? Preço alto, ganho de escala, fazia sentido que o confinamento crescesse muito. Mas agora que a gente passou por um período difícil de baixa nos preços, as operações muito intensificadas foram, de certa forma, testadas, né? Então, no fundo, é uma lei de sobrevivência. Boa parte do mercado certamente teve que diminuir um pouco a intensificação, às vezes arrendar um pouco de área. É uma situação difícil, como a gente até viu um pouco na matéria que veio agora há pouco do deputado Pedro Lupion, mas algo que é muito nítido é a migração para os sistemas mistos. E isso não tem com essa usabilidade tão grande em outros lugares do mundo. Então a gente tem um boi barato, um boi competitivo e mais do que isso, um boi que consegue aproveitar o benefício das pastagens quando elas estão disponíveis e também complementar quando elas não estão disponíveis ou quando tem uma qualidade um pouco melhor, como é sazonalmente esperado pelo normal do ano, adicionar ali um pouquinho mais de energético, de repente equilibrar um pouquinho mais, colocar um suplemento mineral ali. Cara, a gente tem visto um aumento grande disso. E não só nos estados que têm maior disponibilidade de pasto, que isso já é comum, acho que principalmente o centro-norte, que a gente comenta bastante, mas também mais ao centro-sul. A gente vê muito lugar em Minas, por exemplo, que tinha muita concentração de confinamento migrando para o semi. A gente vê lugares em Goiás que tem grandes confinamentos também aparecendo muito gado de semi aqui nos nossos registros. Tudo isso é prova de que o produtor está se mexendo para não precisar tomar um risco tão grande em um cenário em que os preços estão realmente mais baixos. Então o semi tem sido o grande destaque, tanto o semi-confinamento tradicional quanto o TIP, né? O nosso grande Betuzilo aqui sempre comenta que o TIP é diferente do semi, um é acima de 1,5% peso vivo, o outro é abaixo, a gente sabe bem disso, e o nosso tratamento aqui pega legal esses dados. A gente tem visto que teve a distorção agora do final do ano por conta de muito gado a pasto sendo desovado, forçado pela seca, mas desde então, em um horizonte de longo prazo, né, olhando mais meses para a gente ter uma noção melhor, o semi é de longe o grande destaque. Os sistemas semi-intensivos são largamente utilizados, crescem todo ano, provavelmente vão seguir crescendo aí, pelo menos até a gente ver um grande estímulo, alguma coisa que faça a gente querer tomar risco de novo, porque né, os últimos 2 anos foram complicados aí, Zeda.